Sonhar é como beber sozinho. Quanto menos você vive, mais você sonha, e os sonhos ficam mais fantásticos e absurdos. Aposto que é isso que os mortos fazem, sonham eternamente, e os sonhos são a morte em exercício. Eu li Chelsea Girls. Chelsea Girls foi escrito por Eileen Myles e publicado nos Estados Unidos em 1994. Esse livro é um apanhado das memórias da autora, da Eileen, que é uma grande poeta, um dos principais nomes da poesia contemporânea estadunidense. A Eileen nasceu em uma cidadezinha de pouco mais de 100 mil habitantes, no Massachusetts, estudou em colégios católicos, teve uma educação bem tradicional e com 25 anos decidiu se mudar para Nova York para se tornar uma poeta. Isso aconteceu em 1974. Então a obra traz vários episódios da juventude da Eileen, da sua vida em Nova York. Em uma entrevista concedida ao site Expresso em 2016, a Eileen definiu Chelsea Girls como uma conversa transitória com tudo. Eu achei essa uma definição muito boa, então a gente vai utilizar ela aqui. Eu quero começar esse vídeo falando para vocês algumas curiosidades do título da obra, Chelsea Girls. Primeiro, existe um filme do Andy Warhol com esse mesmo nome, rodado em 1966. E segundo, tanto o filme do Andy Warhol quanto a obra da Eileen se referem ao Hotel Chelsea, que fica em Nova York e é considerado um dos pontos históricos da cidade. Muitos artistas famosos, escritores, atores, músicos se hospedaram nesse hotel, como Bob Dylan, Janis Joplin, Bukowski, Patti Smith. Sério, a lista é imensa. O Jack Kerouac escreveu On the Road enquanto estava hospedado nesse hotel. E a Eileen frequentou o lugar em várias ocasiões. Por exemplo, ela trabalhou para o poeta Jimmy Schuyler, que morava por lá. E por que eu estou contando tudo isso para vocês, errando todos os sobrenomes, ao invés de falar sobre a obra da Eileen? Porque o Chelsea é um símbolo muito forte da cultura nova-iorquina das décadas de 60 e 70. E a Eileen viveu tudo isso. Então, o livro fala sobre esse momento histórico, essa geração, o retrato de uma época. Um dos temas centrais dessa obra, obviamente, é justamente esse desejo da Eileen se tornar uma poeta. Ela queria ser um beatnik. Inicialmente, para ela, ser poeta significa estar apaixonada e bêbada o tempo todo. O pai da Eileen, inclusive, era alcoólatra e ela vai se tornar alcoólatra, repetindo aí um certo histórico familiar. Mas voltando para o desejo de ser poeta, ela não tinha propriamente vontade de pertencer a um grupo, um movimento artístico. Ela queria descobrir o seu papel no mundo. Esse foi sempre o seu maior medo, de não ser entendida, compreendida. Outro ponto importante aqui são as reflexões sobre gênero e sexualidade. A Eileen é uma mulher, mas que sempre desejou ser um dos caras. Ela vai, por exemplo, qualificar pejorativamente algumas coisas como de mulherzinha, enquanto ela vai se sentir bem ao se aproximar de um ideal de masculinidade. É um machismo muito estrutural e que tem relação direta com a percepção da sua própria sexualidade. Isso porque a Eileen ela vai se descobrir, vai se afirmar como homossexual. Mas todo esse processo é muito complicado. Ela vai passar por relações abusivas, estupros, relacionamentos homoafetivos que ela vai ser obrigada a manter em segredo, pressões sociais, íntimas. É toda uma história aí de desconstrução. E que até o final não se resolve completamente. O último trecho desse livro se passa no verão de 1979. E até esse momento as coisas elas ainda não estão muito bem resolvidas na cabeça da Eileen, Isso porque o processo de desconstrução ele é contínuo, ele não se esgota nunca. Hoje, 30 anos depois de ter frequentado Chelsea, de ter ido ao Woodstock, a Eileen ela é uma militante dos direitos das mulheres e da comunidade LGBT+. Uma das curiosidades que eu mais gostei sobre a Eileen Myles é que em 1992 ela se candidatou à presidência dos Estados Unidos.
O ato foi uma espécie de protesto, né, ao fato de não existirem candidatas mulheres ao cargo. Na última eleição, ela apoiou a Hillary Clinton. Eu fui uma adolescente que cresci lendo livros da geração Beat. Na época eu ainda não problematizava muita coisa, então não me julguem, lembrem-se que eu era jovem. E um ponto é que eu lia principalmente autores homens. Então eu fiquei empolgada com Chelsea Gross porque era justamente uma oportunidade de eu ler uma mulher falando sobre aquele mundo. Enquanto eu lia, eu descobri que eu já não sou mais tão jovem assim. Eu não conseguia ler muitas páginas seguidas. Se eu lesse 1 ou 2 capítulos, eu gostava, mas se eu tentasse ler mais do que isso, eu ficava um pouco entediada. Muito sexo, drogas, álcool, gente bêbada, muitas situações repetitivas para o meu gosto. Então eu criei essa espécie desse método, né? Eu ia aos pouquinhos. Eu lia 2 capítulos, parava, ia ler outra coisa, depois retornava. E assim super funcionou para mim. Depois que eu concluí a leitura, eu fui pesquisar sobre o livro e eu descobri que essa obra é uma espécie de antologia da Eileen. Muitos capítulos aqui já tinham sido publicados em revistas, né, em outras obras. E descobrir essa natureza fragmentada do Chelsea Gross fez muito sentido, porque esses capítulos eles são fechados, são episódios, são temas importantes para a escritora, então eu acho realmente que funciona ler aos pouquinhos. Eu recomendo para vocês, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, façam dessa forma, porque eu acho que a leitura pode se tornar muito mais fácil. Eu gostei da leitura, tendo esses problemas que eu já falei para vocês. A figura da escritora é muito fascinante, então, principalmente se vocês gostam, já tiveram interesse pela geração Beat, eu recomendo muito para vocês. Essa minha edição aqui, ela é da Todavia. Como sempre, eu vou recomendar para vocês também o podcast que eu faço parte, que se chama O Nome do Livro. É só vocês pesquisarem no Spotify o nome do livro que vocês nos encontram. A gente faz várias listas, né, discussões. É um formato totalmente diferente aqui do Abstração Coletiva e é um projeto que eu estou curtindo muito fazer, que eu tenho bastante orgulho. Então me acompanhem por lá também. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!